Agora chegamos no nosso quarto módulo, que é o módulo sobre anarquia sagrada. Mas antes de entender a anarquia sagrada, propriamente dita, que é o conceito dos transsaberes que a gente criou, vamos falar primeiro da anarquia, como a gente conhece. Toda vez que tiver algum autor, algum pensador que pensa e resiste ao autoritarismo e clama por liberdade, a gente tem aí já um autor que prenuncia a anarquia. Então a gente está falando, por exemplo, do Lao Tse, no taoísmo, e não estamos falando tanto do Confúcio. Confúcio era um pensador do ser humano e do Estado. O Lao Tse não, que até foi mestre do Confúcio, mas gerou o pensamento do taoísmo, não do confucionismo. O Lao Tse era pensador do Tao. E o Tao negocia com o nosso conceito de unidade dinâmica, apesar de que o Tao não está tanto em devir quanto a gente gostaria que acontece com a unidade dinâmica. O Lao Tse, então, seria um exemplo, mas La Boétie também, Fourier também. Agora, a gente vai começar a ter um pensamento propriamente do que a gente entende como anarquismo, ou seja, um pensamento sobre o que é anarquia, um modelo de anarquia, com Proudhon e com Max Stirner. Agora, é importante a gente entender que nós estamos mais interessados na anarquia, enquanto expressão de vida, de autogestão, do que propriamente de um anarquismo, um conhecimento teórico sobre o que é anarquia. De qualquer modo, vamos entender então, um pouco esse processo histórico do anarquismo. A gente tem o Proudhon, a gente tem o Max Stirner. Com o Proudhon a gente tem já um pensamento propriamente do que é anarquia, e aí envolve autogestão, liberdade, resistência ao autoritarismo, um pensamento sem hierarquia, uma organização política sem hierarquia, e finalmente a figura do Kropotkin por um lado e o Bakunin por outro. Bakunin escreveu muito pouco sobre anarquia, mas foi muito importante historicamente. É um cara que ia para o fronte, que fazia acontecer e que teve o conflito na Primeira Internacional com Marx, foi de certa forma traído por Marx e foi expulso da Primeira Internacional, apesar de ter a maioria das pessoas apoiando o Bakunin. Bom, isso é uma história da anarquia, mas a gente não vai estar interessado propriamente nessa anarquia clássica. A gente vai estar interessado numa espécie de pós-anarquismo bem recente, sobretudo o que é dito pelo Samuel Newman. Samuel Newman vai pegar a anarquia via Max Stirner, que é a anarquia do individual, e vai relacionar com a filosofia de Deleuze. Então, Samuel Newman vai fazer duas críticas fundamentais. Uma é a noção de sujeito. Na anarquia clássica, o sujeito é corrompido pela sociedade, pelo Estado. E a outra crítica é sobre a noção de Estado, o Estado como algo artificial. Como é que fica isso em Deleuze? Entendendo que o Max Stirner é mais ou menos contemporâneo do Nietzsche. E há toda uma discussão o quanto eles se influenciaram, a semelhança entre os dois autores, e em função disso é possível fazer um diálogo bem harmônico entre o Stirner e o Deleuze, entendendo que o Deleuze foi muito influenciado pela filosofia do Nietzsche, sobretudo no começo da sua obra. Mas então, para Deleuze, influenciado por Bergson, não existe um sujeito atomizado, existe um campo relacional ao longo de sujeito-objeto. Não existe um sujeito puro nem um objeto puro, existe um campo de relações. Então, a partir daí, você vai questionar a ideia de um sujeito e, mais ainda, um sujeito puro que nasce puro e ele é atrapalhado e avacalhado por um Estado. Agora, Deleuze e Guattari também vão dizer que o Estado sempre foi imanente. O Estado é um conjunto de capilaridade, um conjunto de túbulos
que unificam o discurso, unificam o enunciado. Por exemplo, o Estado decreta que um indivíduo é culpado ou inocente. O Estado, ele unifica um campo relacional múltiplo e decreta que aquilo é uma nação e que aquilo é regido por determinadas leis. A ideia de que o Estado é imanente, pois tudo é imanente na filosofia de Deleuze, posto que é um espinosista, vai contra essa ideia de que o Estado é um artifício, algo fora da natureza que foi construído ali para atrapalhar a vida das pessoas. Claro que é importante resistir ao Estado, mas não o Estado como algo artificial, o Estado como natureza também. Essas duas modificações vão ser importantes para o Saul Newman criar um neo-anarquismo, uma pós-anarquia. E aí há uma grande complementariedade com a filosofia de Deleuze. Isso nos interessa muito para a gente pensar a anarquia sagrada. Agora que a gente já entendeu um pouco o que seria anarquia e pós-anarquia, vamos começar a entender o que é anarquia sagrada. A gente vai precisar de alguns pontos. O primeiro dele é entender o que é o conceito de máquina abstrata em Deleuze e Guattari. Máquina abstrata é a auto-organização no âmbito virtual. Vamos entender a máquina abstrata via a explicação do Manuel de Landa, que é um filósofo mexicano radicado nos Estados Unidos, a partir, claro, de Deleuze e Guattari. Lembrando, claro, que no Nutus Transsaberes e no Vórtex, nós estamos falando de um sistema puramente intensivo. A máquina abstrata ainda está muito alocada no virtual, mas vai ser útil para a gente sofisticar a nossa ideia de auto-organização. Porque a máquina abstrata é uma auto-organização de forças no âmbito do virtual. Como é que ela se atualiza? Então vamos entender em 3 planos esse processo de atualização da máquina abstrata, da mesma máquina abstrata. Vamos pensar no nível geológico primeiro. A gente tem uma auto-organização de lavas e seixos de pequenas pedras que se auto-organizam e formam as camadas geológicas do planeta. Era cenozoica, mesozoica, etc. No segundo plano, o plano biológico, a gente tem a auto-organização de genes, cuja auto-organização vão gerando as diferentes espécies, como um efeito de cascata do devir no plano biológico. E no terceiro plano, o plano linguístico, a gente tem a auto-organização dos dialetos que se catalisam numa língua de determinado país. Por exemplo, na história da França você tinha vários feudos, até que se começou, via comércio, esses feudos se centralizarem numa cidade só, principal, que é Paris. Ali os dialetos foram confluindo e gerando a língua francesa. Com a criação da gramática e do dicionário, você tem a catálise da língua francesa. Esse é um processo de auto-organização da língua. Então veja só, a gente tem a camada geológica, a camada biológica e a camada linguística de uma mesma máquina abstrata se auto-organizando e se atualizando em vários níveis. Uma máquina abstrata e 3 tipos de atualizações em planos diferentes. Plano geológico, biológico e linguístico. A gente pode até pensar, inclusive, numa auto-organização do plano mental. Mas vamos ficar com esses que basta para o nosso entendimento. O grande encontro do conceito de máquina abstrata de Deleuze e Guattari com a anarquia, a gente vai encontrar com Hakim Bey e a sua zona autônoma temporária. Hakim Bey é um pseudônimo de um historiador anarquista sufi chamado Peter Lamborn Wilson. Em seus textos mais ousados e mais criativos, ele usava essa alcunha de Hakim Bey. A zona autônoma temporária é um espaço de liberdade localizado no tempo e no espaço. Então, um piquenique sem hierarquia, uma festa auto-organizada, um grupo de estudo sem líder, são exemplos de zona autônoma temporária. A ideia do Hakim Bey é que nós não devemos esperar a revolução.
A revolução sequer deve ser desejada. A zona autônoma temporária é um levante. E aí, vamos entender a ideia de levante como algo ahistórico, sem pretensão de criar um futuro específico, mas de criar liberdade aqui e agora. Se nós ficarmos esperando uma grande mudança histórica no sentido universal, no sentido marxista, a gente vai ficar esperando sentado. A estratégia é criar intensidades de liberdade aqui e agora, quando é possível. Seja aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você pensa, aonde você festeja, aonde você comemora. E a ideia do vórtex é pensar o vórtex como zona autônoma temporária, uma instância de liberdade epistemontológica, no sentido de uma junção imanente da epistemologia, do estudo do conhecimento, e da ontologia, que é o estudo do ser. Não mais como antigamente se pensava com Parmênides, ser é pensar, mas como intuição. Pensamento e ser em devir, clamando por intuição. E, finalmente, vamos lembrar um grupo de insurrecionistas contemporâneos franceses chamado Comitê Invisível, que eles vão dizer o seguinte: a questão não é derrubar o governo, a questão é se tornar ingovernável. A questão é você ser livre com potência o suficiente para que não seja determinado pelo poder. Com essa ideia de se tornar ingovernável, é importante a gente entender que não é para ter uma postura contra alguma coisa. Toda vez que a gente tem uma postura contra alguma coisa, a gente cria um dualismo. E basta um dualismo para esse dualismo se multiplicar infinitamente. A ideia de ser ingovernável é se autoafirmar, de pura afirmação. Tem um escritor de ficção científica que eu gosto muito, um dos meus preferidos, que é o Philip K. Dick. Philip Dick, que é autor do livro que deu origem ao Blade Runner, A Vingador do Futuro, Minority Report. No seu livro Vales, e também na sua obra filosófica O Exegeses, Philip Dick vai dizer o seguinte: o império nunca terminou. O império se multiplica como um vírus. E quando você luta contra o império, você se torna império. Inclusive, isso se conecta com a ideia de que o Estado é imanente, via Deleuze e Guattari. Então, a nossa ideia aqui é uma afirmação de aqui e agora. Não é lutar contra uma forma de mundo, mas experimentar um novo mundo em você. E que isso crie ressonância. Essa é a principal ideia da anarquia sagrada. Uma auto-organização afirmativa que não é contra, ela é criadora. E agora vamos estender a noção de zona autônoma temporária para o cosmos inteiro. E aí a gente vai usar o conceito de universo eterno, ou bouncing, de um cosmólogo brasileiro, Mário Novello. A ideia de universo eterno é que não houve Big Bang. Toda vez que a gente fica tentando localizar um ponto zero na história, a gente vai se dar mal, sempre vai descobrir alguma coisa anterior. A ideia do universo eterno é que o universo existe enquanto existe, sem um fim determinado e sem um começo determinado, um universo, de certa forma, intempestivo, atemporal, em que ele expande, chega no nível máximo de expansão, começa a contrair, e antes que ele se reduza ao tamanho de um átomo, ele volta a expandir, só que nesse processo as leis da física podem variar. Lembra que isso foi discutido anteriormente? Mas o universo presente guarda alguma memória do universo anterior. Tem alguma continuidade possível. A ideia de universo eterno, que é uma teoria cosmológica bem fundamentada, vai dialogar com todo o pensamento que a gente tem do vórtex, inclusive a ideia de uma inter-relação do macro e do micro. Para o nosso conceito de anarquia sagrada,
é importante pegar todos esses dados, a máquina abstrata, o universo eterno, a zona autônoma temporária, lembrando que o Hakim Bey mesmo é Sufi, então tem um elemento de sagrado aí, mas vamos recuperar a discussão de Spinoza, lembrando que Deus, natureza naturante e substância é a mesma coisa, e vamos entender que esse cosmo inteiro é sagrado, posto que também é Deus. Deus como auto-organização cósmica. E aí a gente vai recuperar um antropólogo, que a gente já discutiu um pouco ele aqui, que é o Gregory Bateson. O Gregory Bateson vai dizer que sagrado é a auto-organização, mente é a auto-organização, e mente, sagrado e auto-organização também é Deus e é sagrado. Essa noção do sagrado como auto-organização vai ser parte importantíssima do nosso conceito de anarquia sagrada.